Fala, meus queridos, vamos tratar agora de concreto armado e concreto protendido, né? A gente já falou um pouco sobre as propriedades do concreto em si, mas chegou a hora de acrescentar um elemento àquela mistura. A gente vai acrescentar agora o aço, seja a armadura passiva ou ativa. É isso que a gente vai ver, não só a diferença, né, entre o concreto armado e o concreto protendido, que você provavelmente já conhece algumas das principais diferenças, mas também os tipos de concreto protendido. Eu vou trazer para vocês aqui os tipos de proteção ao longo dessa aula. Começando, obviamente, com os elementos de concreto simples e de concreto armado. O concreto simples estrutural, ele é elaborado com sem armadura ou com uma quantidade inferior ao mínimo exigido. O pessoal tem a mania de falar que o concreto simples não vai aço, né? O concreto simples, ele não vai o aço para resistir às solicitações, mas pode ter uma armadura inferior à mínima, por exemplo, para uma eventual antifissuração, uma malha, uma tela, ainda que seja um concreto simples, pode exigir, pode ter, né, uma quantidade de aço. Agora, o concreto armado em si, aí não tem jeito. Nós temos um comportamento estrutural que depende do aço e do concreto. Então a gente tem o concreto majoritariamente resistindo aos esforços de compressão e o aço não só contribuindo à compressão, como introduzindo uma boa resistência à tração no concreto que, quando sozinho, não tinha esta como uma característica importante. A resistência à tração, ela se dá muito em função, então, da aplicação do aço, que no concreto armado é um aço que nós chamamos de aço passivo, armadura passiva, ou seja, não se aplica alongamento inicial nesta armadura antes de materializar a aderência. Então a aderência é feita com o aço no seu estado natural, diferente do concreto protendido, onde a gente tem uma proteção nessa armadura. Claro, a gente tem as propriedades do concreto dadas pela NBR 6118, algumas você já lembra, né? O concreto simples, peso específico dos 2.400 quilos por metro cúbico, o concreto armado 2.500, o aço, seja a estrutura de aço, seja o aço passivo, seja a armadura ativa, nós temos este padrão como referência, 7.850 quilos por metro cúbico, e agora nós vamos para algumas outras propriedades adicionais. O módulo de elasticidade do concreto, o módulo de elasticidade inicial, né? Nós temos que é dado pela expressão 5.600 raiz de FCK vezes um coeficiente alfa-E que vai depender do tipo de agregado. Via de regra, a gente pode considerar esse valor unitário, então, por isso, módulo de elasticidade inicial. Temos o módulo de elasticidade do concreto secante, que é o que toca, né, ali, inicialmente, quando a gente faz o diagrama tensão-deformação, o módulo de elasticidade inicial seria este que passa tangenciando, o módulo tangente, também chamado, e nós temos o módulo secante, que toca a curva em 2 pontos. Tem, claro, um coeficiente aqui também, vezes o módulo de elasticidade inicial. Para a armadura, cuidado para não confundir, a armadura ativa leva esse índice aqui, P, né, da pré-stressed ou protendida, 200 megapascal de módulo de elasticidade, enquanto a armadura passiva, 210 para fins de dimensionamento, conforme a 6118. Coeficiente de Poisson, a gente já sabe que é a relação entre a deformação lateral e a deformação longitudinal, né, que a princípio, obviamente, seria negativa, por isso o coeficiente de Poisson tem esse sinal negativo antes, para ficar um número, um termo com um sinal positivo. Para o concreto, 0,2, módulo de elasticidade transversal, enquanto o Ezinho é o longitudinal, o transversal é o SES, né, módulo de elasticidade secante, dividido por 2,4. Se nós lembrarmos da resistência dos materiais, essa outra expressão, a gente consegue chegar também neste mesmo valor. Só basta escrever aqui o módulo de elasticidade transversal, é o longitudinal, dividido por 2 vezes 1 mais
coeficiente de Poisson. Se Poisson vale 0,2, então o módulo de elasticidade transversal seria o longitudinal dividido por 2,4. Beleza? Chegamos nesse valor. Temos aqui também coeficiente de dilatação linear, né? Coeficiente de dilatação térmico linear, 10 a menos 5 graus Celsius na menos 1, que é, inclusive, um dos principais responsáveis por esse casal, né? Esse casal perfeito, aço concreto, que são dois materiais que, embora bem distintos, têm variação térmica linear muito próximo. O coeficiente de dilatação térmico linear, ele é bem semelhante, inclusive tido no concreto armado como 10 na menos 5. Se você pegar o aço estrutural, por exemplo, é 1,2 10 na menos 5. A armadura de concreto no concreto armado, passivo ou ativo, esse valor ele acaba sendo um pouco diferente das estruturas, por isso eu até destaquei. Estrutura de aço 1,2 10 na menos 5, enquanto estruturas de concreto armado 10 na menos 5 ou simplesmente 10 na menos 5. Outro destaque aqui para a questão do coeficiente de Poisson, né, enquanto no aço 0,3, no concreto ele é 0,2. E o módulo de elasticidade das estruturas de aço, 200 gigapascal ou 200 mil MPa, é o mesmo módulo da armadura ativa. Então, um asteriscozinho aqui que é um destaque que a armadura passiva ela tem um módulo de elasticidade para fins de dimensionamento, né, utilizado ali pela NBR 6118, de 210 gigapascal. A ativa e as estruturas de aço, apenas 200. Isso era o que eu queria, a princípio, comparar na nossa aula. Vamos resolver uma questão. Considere as seguintes afirmações relativas ao concreto da 6118. Se a massa específica real não for conhecida, para efeito de cálculo, pode-se adotar para o concreto simples o valor de 2.400 kg/m3 e para o concreto armado 2.500, maravilha, correto. Para efeitos de análise estrutural, o coeficiente de dilatação térmica pode ser admitido como sendo igual a 10 na menos 5 graus Celsius, a menos 1. Ok, exatamente isso. Quando se conhecer a massa específica do concreto utilizado, pode-se considerar o valor da massa específica do concreto armado, aquele do concreto simples, mais 300 a 350 kg/m3 de aço. 100 a 150 é o que a norma preconiza, por isso o gabarito letra D. São apresentadas a seguir algumas notações típicas representativas de parâmetros de materiais. Essas simbologias estão de acordo com as recomendações da 6118, que versa sobre projetos de estruturas de concreto. Diante disso, numere a segunda coluna de acordo com a primeira e após assinalar a alternativa que representa ou apresenta a sequência correta. Ora, é P, concreto protendido, SES, que nós já vimos, o módulo de deformação do concreto secante, e o ES, no caso o S de aço, né, em inglês, é o nosso da armadura passiva. Tá ok? Então, a armadura ativa, tá aqui, a sequência vai ficar o quê? Módulo de elasticidade do aço da armadura ativa. 1, que é do concreto protendido. Módulo de elasticidade do aço da armadura passiva. Cuidado para não pensar que o P aqui é de passivo, não é. Entra aqui o 2. Módulo de deformação secante do concreto, 3. 1, 2 e 3 seguiu a mesma ordem, né? Ficou, então, o gabarito aqui com a letra A. FCC, nos projetos de estruturas de concreto armado com 25 MPa de resistência característica à compressão, quando não forem feitos ensaios e não existirem dados mais precisos sobre o concreto usado aos 28 dias, o módulo de elasticidade ou módulo de deformação tangente inicial do concreto, SEI, em megapascal pode ser estimado em, já falei, módulo de elasticidade do concreto, claro, é o inicial, é αE 5.600 raiz
de FCK. O FCK vai entrar aqui em MPa. Perfeito? Esse αe, via de regra, é 1, mas eu vou mostrar para vocês aqui que ele depende do agregado. Para granito, gneiss, rochas comuns, ele acaba sendo 1. Por isso, 5.600 vezes raiz de 25, 5. Então, nós temos 28.000 gigapascal, aliás, 28.000 megapascal ou 28 gigapascal como gabarito. Lembra que eu falei em algum momento que a gente sempre refere, quando não fala nada, aos concretos do grupo 1, né? Que nós somos concretos de 20 a 50 MPa, concreto de C20 a C50. Acima disso, tem uma outra expressão para o modo de elasticidade? Tem, mas não é a expressão que é utilizada. Nós vamos utilizar via de regra para os concretos do grupo 1 de resistência. E esse coeficiente αe que tem antes da fórmula varia em função do agregado. Eu disse para vocês que granito e rocha gneiss, nós temos αe igual a 1. Se for algo diferente disso, a questão tem que trazer para você. Na falta de ensaios ou valores fornecidos pelo fabricante, pode-se assumir um valor do modo de elasticidade do aço. Opa, que aço é esse aqui? É o ES, né? Armadura passiva, 210 gigapascal. O modo de elasticidade do aço de proteção é 200 gigapascal, assim como o aço estrutural também. Para estruturas de concreto armado, certo ou verdade ou mentira? Certo. Não está errado isso. Não falou se é passiva ou ativa. Tudo bem, modo de elasticidade do aço, 210 para estruturas de concreto armado. Concreto armado falou, né? Obviamente, indiretamente falou aqui que a armadura é passiva. Se fosse concreto protendido, seria sim armadura ativa. Então, indiretamente a questão falou o tipo de armadura especificada. Na sequência, quando se projetam estruturas em concreto, alguns itens devem ser observados. A razão entre a deformação transversal associada à deformação longitudinal na direção do esforço de tração é chamada coeficiente de Poisson. Para tensões de compressão que são menores do que 0,5 de FC e tensão de tração menores que FCT, o coeficiente de Poisson deve ser adotado, coeficiente de Poisson para estruturas de concreto. 0,2, como nós vimos anteriormente. Primeira parte da aula resolvida, passamos agora para o concreto protendido. Agora a armadura pode ser armadura passiva? Também pode ter armadura passiva, mas agora aqui, obrigatoriamente, nós temos uma armadura ativa, introduzindo forças de proteção na estrutura. E por que se faz a proteção, né? A grosso modo, assim, um resumo seria, se o concreto é tão bom a compressão e tão fraco a tração, por que não então tentar fazer com que as nossas seções, que já são robustas, né, que já são seções de concreto bem de dimensões significativas, por que a gente não faz com que essa seção inteira trabalhe comprimida? Se ela inteira trabalha comprimida, eu aproveito muito mais do meu concreto, tá ok? Então a proteção ela vem com essa ideia de, locais onde eu tinha tração no meu concreto armado, eu posso, através de proteção, introduzir forças de compressão na peça e aí eu entro com mais área contribuinte de concreto resistindo. Ou seja, eu aproveito melhor a resistência que a gente tem no concreto, majoritariamente a compressão. Por que veio? Por que a gente teve essa solução? A princípio, o concreto protendido surgiu para resolver problemas de fissuração e de deformações excessivas. Porque perceba que quando a gente tem vigas muito longas, nós temos a restrição não no estado limite último, mas no estado limite de serviço. Porque embora a estrutura não rompa, ela tem flechas muito grandes. Isso inviabiliza o dimensionamento do ponto de vista de estado limite de serviço. Ou ela abre muitas fissuras e aí a durabilidade fica comprometida. Consequentemente, se eu reduzo o número de fissuras, e as fissuras, se não forem de retração, estou falando de fissuras de flexão, de tração, elas atrapalham, né? Elas surgem em função da trinca, da fissura no concreto, que é algo inerente de estrutura de concreto. Se eu reduzo a tração, eu reduzo, ou pelo menos
minimizo a abertura de fissuras. Então, o concreto protendido, ele vem, é aquele, né, no qual a armadura é previamente alongada, uma armadura ativa, por equipamentos especiais com a finalidade de, em condições de serviço, impedir ou limitar fissuração e deslocamentos na estrutura, bem como propiciar melhor aproveitamento de aços de alta resistência no estado limite último. Então, no estado limite último, ainda nós temos os aços com resistência ainda maior. Nós vamos ver que a armadura passiva e ativa tem significativa diferença em termos de resistência. Quais são os tipos de concreto protendido? Concreto com aderência inicial. Olha, se o nome já diz, tem aderência e é inicial. É o tipo de concreto que ele é feito na pista de concretagem. A gente tem nas grandes concreteiras, grandes fábricas de pré-moldado, na verdade, ela tem essas pistas, grandes pistas de concretagem. A armadura ativa, obviamente, ela é pré-tracionada e a ancoragem se dá com concreto apenas por aderência. Então tem a aderência entre o concreto e a armadura, só que essa tração na armadura é feita inicialmente. Então eu traciono, ancoro na pista de concretagem, ancoro nas extremidades a minha barra. Depois que a barra está ancorada, eu promovo a concretagem da peça. Concretou, curou, o concreto atingiu a resistência desejada, posso soltar e tirar aquela peça dali. Como que houve aderência nas extremidades da peça de concreto? Não, houve a aderência ao longo de todo o elemento. Tá ok? Então essa aderência se dá desde o início da concretagem, aderência inicial. Veja, temos aqui a pista de concretagem, as cordoalhas aqui, né, os fios tracionados, foram ancorados em um anteparo que não é a peça de concreto. Depois que elas estão ali ancoradas, todas tracionadas, eu promovo a concretagem, eu encho isso daqui de concreto, a última foto já mostra isso, e agora posso liberar as peças. A proteção, ou seja, a força de proteção, já foi introduzida a partir do momento que eu liberei esta vinculação das extremidades das barras aqui no caso, cordoalhas, né, ou fios. E a gente tem a aderência sendo responsável pela transferência de esforços de proteção para a peça propriamente dita. Agora, com a aderência posterior, é um pouco diferente. A aderência agora existe, como o próprio nome diz, mas é posterior. Vem depois do concreto já curado. Se ela vem depois, ela vai depender de algum fator. Do quê? Ora, eu tenho uma armadura que é pós-tracionada, vem depois, e a ancoragem se dá através de injeção das bainhas. Ora, então o que eu faço? Eu, antes da concretagem lá, do concreto, eu passo as minhas barras, mas elas não estão tracionadas. Elas passam dentro de uma bainha. Veja, essa bainha, ela tem um contorno, um desenho, conforme a solicitação da peça. Geralmente, se a gente tem uma viga contínua, como é que é o diagrama de momento fletor? O diagrama de momento fletor é algo nesse sentido. Opa, desculpa. Aqui, se nós tivermos o eixo da viga aqui, no meio dos balanços nós temos tração, nos apoios nós temos apoio intermediário e compressão. Ora, o que significa o diagrama de momento fletor positivo, aqui para baixo? É a região onde está tracionada. O que significa momento negativo? É tração na fibra superior. O que significa momento positivo? Tração na fibra inferior. Então, perceba que estrategicamente eu passei a minha bainha e as minhas cordoalhas, no caso de proteção, em pontos que foram taticamente pensados. Porque na hora que eu colocar força de proteção aí, eu vou reduzir a tração. Então, consequentemente, vou reduzir essa fissuração que aconteceria aqui perto do apoio e que aconteceria aqui perto. Então, essa curvatura foi desenhada em função do projeto. Só que nesse momento eu concreto a minha peça sem nada de tração, simplesmente com a bainha passada e os nossos cabos. Aí nós vamos ter uma ancoragem aqui que vai se dar no concreto, a ancoragem que a gente fala de passiva, e a ancoragem onde vai ser ativa, por onde eu vou acoplar aqui o macaco hidráulico para
promover, de fato, a pós-tração, que é a tração após concretagem. Tem aqui um reforço nessa região, por quê? Porque é o local de introdução de cargas de compressão. Lembra lá pelo princípio de Saint-Venant, a gente tem pontos concentrados de tensão lá para o meio da peça, à medida que a gente se afasta do ponto de aplicação da força, a gente pode considerar uma distribuição mais homogênea do esforço. Agora, no local de aplicação, nós temos uma força muito grande numa área reduzida, então a tensão tenderia a ser muito alta. Para isso, nós criamos um mecanismo que chama-se de armadura de fretagem. O que faz? Confina aquele concreto, porque o concreto naquela região sob confinamento, ele tende a resistir mais do que o seu FCK propriamente dito. Então, esse desenho daqui está ampliado na foto da esquerda. Temos o cabo, né, a bainha com os cabos, a armadura de fretagem, a placa de ancoragem, o bloco, as cunhas que vão ancorar as cordoalhas nessa placa, né, nesse bloco. E o que eu faço agora? Depois que o concreto está pronto, que foi curado, eu faço a proteção. Então eu venho, primeiro, lá na fabricação, eu simplesmente deixo passar os cabos, as cordoalhas. Agora, aplico, depois que a peça foi concretada, a aplicação da força de proteção. Então o macaco está aqui tracionando essas peças. E por último, é que eu promovo o quê? A aderência. Então a aderência é posterior. Como é que se dá essa aderência? Eu injeto aqui dentro nata de cimento. E a nata de cimento agora vai fazer a adesão das cordoalhas com o conjunto todo, com a minha peça. E ainda coloco na ponta aqui uma ancoragem dessas barras, dessas cordoalhas, na verdade, tracionadas. Então, aderência posterior pós-tracionada. O concreto já curou, faço a tração depois e promovo a ancoragem. E por último aqui, sem aderência. Então a gente falou de aderência inicial, onde está lá na pista, eu traciono concreto e essa aderência se dá justamente pela ligação aço-concreto, essa ligação também mecânica e química, né? Obviamente. A aderência posterior, a armadura pós-tracionada, depois que o concreto já foi curado, e aí eu injeto a nata de cimento, e essa daqui sem aderência nenhuma. Aqui, então, não tem aderência do concreto, da peça de concreto, com as cordoalhas. O que se tem é ancoragem, é ligação por pontos localizados. Mais uma vez, ela é pós-tracionada, então a peça ela é concretada só com a guia aqui, né, com as cordoalhas aqui dentro. Só que o que acontece nesse caso é que não há ancoragem, e sim, quer dizer, não há aderência, né, entre o concreto e aço, e sim pontos estratégicos de ligação. O que chega? Essa cordoalha que passa, ela está engraxada e não há injeção de nata. O que há, na verdade, é introdução de força de proteção nessa peça e depois uma ancoragem dessa peça. Então é como se eu fosse esticar um barbante e segurar pelas extremidades somente. Então, independe do que está ali dentro, né? Eu estou ancorando apenas pelas extremidades. Não há, se eu soltar aqui as extremidades, não há ligação do concreto com a cordoalha, até porque ela está engraxada, né? Perceba que dessa forma, sem aderência, eu posso ter internamente, onde a cordoalha vai passar engraxada dentro do concreto, ou externamente, que são casos de reforço estrutural, por exemplo, que é comum em vigas, onde eu tenho pontos fixados no concreto, externos, e aí ó, eu passo a minha cordoalha e promovo a tração. Depois que eu faço a ancoragem, o que acontece? Todos esses pontos aqui intermediários são puxados para cima. São os desviadores de cabo, né? Olha aqui, ó, nós temos aqui um desviador e aqui a gente tem um grupo de cordoalhas, né? Passando por aqui. Veja que, olha aqui, externamente também a gente tem provavelmente aqui uma viga de ponte, né? Depois protegida aqui para dar mais durabilidade, ó. Até protegeram, mas esse reforço foi externo. Proteção externa. Não deixa de ser uma proteção sem aderência,
Só que ao invés de passar dentro da peça, igual nós vimos na figura anterior, é sem aderência externa. Aí a gente chega nos 3 casos. Aderência na pista de concretagem, aderência posterior por conta de injeção de bainhas e sem aderência. Vamos resolver algumas questões para ver se a gente fixou esse assunto. Com relação aos tipos de proteção, a 6118 classifica no que diz respeito à aderência os seguintes tipos: concreto com armadura ativa pré-tracionada, a gente viu a armadura ativa pré-tracionada, concreto com armadura ativa pós-tracionada, pós-tração, concreto com armadura ativa pós-tracionada e sem aderência, existe também. Concreto com armadura ativa pré-tracionada e sem aderência, aí não existe. Se eu faço tração prévia, tem que ter aderência nas pistas de concretagem entre concreto e aço. Isso não existe. Concreto com armadura passiva pré-tracionada. Para começar, a armadura passiva não é armadura de proteção, então não há de se falar nisso. Com base nas afirmativas, está correto apenas o que se indica em 1, 2 e 3. Gabarito letra E. Sequência. A diferença básica entre o concreto armado e o concreto protendido reside no fato de haver, naquele, associação do concreto simples com armadura ativa, e neste, do concreto simples com armadura passiva. Aí entra um pouco de língua portuguesa, né? O aquele vai remeter ao mais distante. Então, naquele se fala de concreto armado. E associação de concreto simples com armadura ativa. E neste, do concreto simples com armadura passiva. Então, a diferença básica entre concreto armado e concreto protendido reside no fato de que naquele, ou seja, concreto armado, é a associação de concreto simples com armadura ativa. Opa, não, é armadura passiva. E no concreto protendido, armadura passiva não, é ativa. Então tá trocado, né? Apesar da CESP ter brincado um pouco com língua portuguesa. No concreto, a proteção proporciona aumento da durabilidade e da capacidade de resistência, além da redução de deformações. A princípio é isso. Nos estados de limite de serviço, aumenta a durabilidade porque reduz fissuras, reduz deformações, reduz flechas e capacidade de resistência, porque as barras, né, são aços de elevada resistência. Gabarito letra A, aliás, gabarito correto, né? FGV. Em uma estrutura de concreto protendido, os elementos construtivos que envolvem e protege a armadura ativa, o elemento construtivo que envolve e protege a armadura ativa é denominado bainha, né? Acho que não mostrei nas figuras ali, mas tem sempre aquela bainha que envolve toda a armadura ativa. Pode ser uma bainha engraxada e pode ser uma bainha que vai receber a nata de cimento ali dentro, formando os nossos cabos. Qual tipo de aderência existe em uma peça protendida em que o estiramento da armadura de proteção é feito utilizando-se apoios independentes da peça, antes do lançamento do concreto, sendo a ligação da armadura da proteção com os referidos apoios desfeitas após o endurecimento do concreto, sendo que a ancoragem no concreto se dá só por aderência. É as pistas de concretagem, né? Nós temos os cabeçotes aqui da pista de concretagem, a gente pega uma cordoalha, atiranta ela aqui, encunha, faz a concretagem, ou seja, enche aquilo ali, e depois posso soltar o encunhamento, porque já teve ali a cura do concreto e a aderência. Então é o concreto protendido com aderência inicial. A gente tem pré-tração da armadura, gabarito letra B. É possível executar a proteção sem aderência, onde os cabos são colocados externamente à peça de concreto já moldada. É possível e é muito utilizado, inclusive reforço de viadutos, de pontes em grandes estruturas. Correto. É a armadura sem aderência externa, né? A gente tem a armadura aquela ali externa. Mais uma. Análises afirmativas a seguir. 1. O concreto com armadura ativa pré-tracionada, que é a chamada proteção com aderência inicial, é o concreto protendido em que o
pré-alongamento da armadura ativa é feito utilizando os apoios independentes do elemento estrutural, ok? Antes do lançamento do concreto, sendo a ligação da armadura de proteção com os referidos apoios desfeita após o endurecimento do concreto. Ok, neste contexto a ancoragem se realiza só por aderência, realiza-se só por aderência. Perfeito. O concreto com armadura ativa pós-tracionada, sem aderência, nossa famosa proteção sem aderência, é o concreto protendido, em que o pré-alongamento da armadura ativa é realizado após endurecimento do concreto. Então ele falou de pré-alongamento, mas após endurecimento do concreto, que na verdade é pós-tração, né? Tá ok, sendo utilizada com os apoios parte do próprio elemento estrutural, mas não sendo criada aderência com o concreto, ficando a armadura ligada ao concreto apenas em pontos localizados. É a nossa famosa proteção sem aderência, né? Sem aderência. O escoramento, ou também chamado de cimbramento, é a estrutura provisória, quando houver necessidade, destinada a auxiliar as pré-lajes a suportar carga de trabalho durante a montagem da laje e durante o período de cura do concreto complementar lançado na obra. No caso, o escoramento é exatamente uma estrutura provisória que ajuda na fase, né, de cura e de resistência do concreto. Exatamente isso. Então, todas as afirmativas corretas. Gabarito letra D. Sobre os aspectos relevantes na tecnologia do concreto protendido, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Permite controlar melhor as deformações da estrutura, com redução da seção transversal do concreto sem fissuras. Então a gente exatamente aproveita melhor o concreto sem fissuração, né? A ideia é reduzir flechas e fissuras. Essa redação pode ficar estranha, tá? Porque ela fala redução da seção transversal de concreto sem fissura, como se eu estivesse diminuindo a parte do concreto que está sem fissura. Não é. É reduzindo a seção transversal do concreto sem fissuras, ou sem causar, sem deixar como efeito adverso fissuras. Eu tive um entendimento diferente quando eu li, precisei reler para ver que estava correto. Mas também por conta do gabarito final, né, não encontrava um gabarito que estava sendo adequado. Protenção é um artifício que consiste em introduzir numa estrutura um estado prévio de tensões, capaz de melhorar sua resistência sob diversas condições de carga. Exatamente. Coloco mais concreto, trabalhando sobre compressão, eu faço com que aquele elemento que antes teria baixa resistência, né, por estar tracionado, ele trabalhe majoritariamente por compressão, consequentemente, eu elevo as condições de carga. Normalmente, o concreto utilizado em peças protendidas possui resistência menor do que as peças de concreto armado. Não, ao contrário. Nas peças protendidas, por conta da força de proteção que é inserida ali, o concreto geralmente tem um rigor tecnológico, de controle tecnológico maior, né? E também resistências maiores para, no caso, ampliar ainda mais os benefícios da utilização da proteção. O uso... Normalmente o concreto utilizado em peças protendidas possui resistência menor. Na verdade, não, né? Maior. Então seria falso. O uso da proteção é favorável na execução de fundações e pilares sujeitos à compressão, com pequena excentricidade. Vou deixar isso para comentar depois. A construção de estruturas protendidas requer um controle de qualidade de concreto muito rigoroso. Essa daqui está correta. Então a gente tem VV, FV. Gabarito aqui, VV, FV, só teria letra A. E aqui eu quero comentar um pouco mais com vocês. Por que essa afirmação é falsa? O uso da proteção é favorável na execução de fundações e pilares sujeitos à compressão com pequena excentricidade. Por quê? Se eu tenho pilares, fundações sujeitas à compressão, pura e simplesmente compressão, ou uma compressão com uma excentricidade muito pequena, ou seja, uma excentricidade que quase não gera nenhum momento, significa que a minha peça ela está ou toda comprimida igualmente, ou toda comprimida, mas com um trecho mais comprimido pelo outro, pela baixa excentricidade.
Ou seja, se a peça já está toda comprimida, para que eu vou introduzir uma força de compressão nela para fazer com que o concreto trabalhe comprimido? Ele já está trabalhando comprimido. É diferente, perceba, de uma excentricidade muito grande. Se eu tenho uma excentricidade muito grande, na verdade, quando eu translado a força para o centro da minha figura, para o centro da minha peça, ela vai junto com o momento. Se a excentricidade é grande, o momento é grande. Se existe um momento grande, o que tende a fazer com o pilar ou com a fundação? Flexão. Flexão que cause em alguma das faces tração. Este é o efeito. Se causa tração, utiliza a protensão para combater. Então, se ele está totalmente comprimido, uma compressão centrada, ou numa flexocompressão tão pequena que a peça em si continue estando comprimida, faz sentido eu utilizar concreto protendido. Agora, perceba aqueles pilares que sustentam lajes, aquelas grandes construções bonitas, né, que tem aquela laje toda e não tem nenhum pilar embaixo. Tem nenhum pilar embaixo. Você olha, a laje está toda livre embaixo. Que aqueles pilares que estão sustentando a laje de piso, geralmente eles estão tracionados. Por quê? Para fazer com que o balanço funcione, que não tem balanço não, que ela fique suspensa. Se não tem nenhum pilar embaixo, os pilares do pavimento superior estão ancorados nesse pavimento e estão tracionados para sustentar essa base. Nesse sentido, você imagina um monte de concreto tracionado. Aí eu tenho que acrescentar proteção. Então eu pego esses concretos, ou faço estrutura de aço, né? Óbvio, que é boa para tração. Estou querendo dizer, se você quer fazer em concreto, você tem que introduzir proteção para que depois que a laje for construída e ela estiver ancorada, né? Como se fosse uma rede sendo segurada ali pelo pavimento superior, eu faço com que mesmo tracionada, a tração do peso próprio, da ocupação, não vença a proteção que eu coloquei nos pilares. Veja que interessante, uma forma inteligente de manter os pilares trabalhando a compressão, mesmo que o esforço originário seja de tração. Então eu coloco compressão nas peças para minimizar a tração que seria causada pela ocupação de uma laje, por exemplo, sem pilares no térreo, né? Só para ilustrar, talvez não tenha ficado claro, a gente tem aqui, tudo bem, uma estrutura que tem aqui alguns pavimentos, e esse último pavimento aqui, ó, ele não tem pilar, os pilares deles, ele está totalmente em balanço, porque os de fora vão resistir a um pórtico, e esse pavimento aqui, essa laje, ela está totalmente suspensa, ancorada por esses pilares aqui da extremidade. Esses pilares estão sob tração, introduzo proteção para fazê-los trabalhar majoritariamente comprimidos, mesmo o peso desse ambiente, jogando tudo isso para baixo. Tá ok? E por que? Sim. Por que a construção protendida requer um controle de qualidade? Porque geralmente os esforços são muito fortes que são introduzidos. Se eu estou introduzindo proteção, você vê que tem um desenho todo projetado. Se eu tenho excentricidade da proteção, eu gero um nível de solicitação completamente diferente. Então, o controle tecnológico do executivo tende a ser maior, né? Porque as estruturas elas têm que ter uma qualidade mais rigorosa, tanto da qualidade do concreto quanto na precisão das dimensões. Beleza? Essa foi a nossa aulinha introdutória sobre concreto protendido e concreto armado. Espero que tenham gostado. Até a próxima.